Chega mais, torcedor flamenguista, vamos ver aqui no programa O Seleção toda a repercussão do nosso empate lá no Equador, lá na altitude. Se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente, ative o sininho e meta o dedo no like para ajudar a gente. Ajuda a elevar e fortalecer nosso canal. Compartilha, comenta. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre a performance do Flamengo. Faltou um pouquinho mais de capricho para a gente abrir o placar e sair com 3 pontos aí. O que você diz? Crédito de imagens, Sport TV, Grupo Globo, o link está na descrição. Vamos lá agora? Pela ordem ali, acho que o torcedor do Flamengo ficou muito satisfeito com o empate na altitude. Acho que não só pelo resultado, que embora não foi o que eu ouvi de vários amigos, hein, cara? Mas eu talvez... Inclusive já me canto aqui no ponto. Será? Mas é porque se você... Aqui... Não, mas é porque se você olhar para a tabela, o Flamengo fica... relativamente bem dentro do grupo, embora hoje esteja na 3ª posição, mas vai fazer 2 jogos no Maracanã. E eu acho que até pelo que o Flamengo apresentou no primeiro tempo. Eu concordo que foi um ponto precioso. Eu estou dizendo que eu não sei se eu concordo se ele foi tão bem recebido assim. Não, é óbvio que a vitória seria muito melhor, mas assim, 2 resultados em si ali, para mim ontem, dos brasileiros, o resultado do Flamengo foi o melhor resultado. Até pelo que o Flamengo mostrou no primeiro tempo, jogando na altitude contra a LDU, foi superior à LDU jogando na altitude. A LDU até inicialmente no jogo assim me surpreendeu negativamente, que eu achei que fosse subir para tentar amassar o Flamengo, fazer um jogo de maior intensidade, e não foi isso que a gente viu, mas eu acho que assim, que o torcedor do Flamengo, de certa forma, esse 1 ponto deixa o torcedor, de certa forma, satisfeito. Bom, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que sair mais contente que os outros, né? Porque, de fato, é um resultado... É sempre muito difícil jogar na altitude, né? Eu já tive a oportunidade de jogar e é muito complicado. Eu vi alguns torcedores aí na internet falando que alguns jogadores estavam caminhando... mas não é questão de caminhar, tem que olhar para um outro ponto de vista, né? Uma outra ótica. Eu entendo e concordo com o Pedro também quando fala, eu esperava muito mais da LDU, né? Isso refletiu também da arquibancada para o campo, eu já esperava um estádio cheio, um clima bem quente, né? E não foi isso que eu vi um estádio assim, meio que várias partes assim, faltando torcedor, eu vi um time também muito frio dentro de campo, e eu vi um Flamengo que teve uma estratégia que eu acho muito interessante, ter posse de bola. Então, se o Flamengo tem a bola, dificilmente vai tomar gol, a não ser que tenha algum erro, né? Então, assim, é muito difícil jogar fora. Eu acho que é um ponto muito importante para o Flamengo, mas eu acho também que o Flamengo tem que estar com o sinal de alerta bem ligado. Porque esse negócio de, nós vamos jogar em casa e vamos defender de casa, o último jogo que jogou em casa, perdeu. Então, eu acho que o Flamengo tem que, de fato, o treinador tem que... nós vimos algumas entrevistas do Felipe Luiz e a maioria das entrevistas são fantásticas, né? Mas uma das entrevistas que ele deu, que eu não gostei muito, foi quando ele falou, olha, eu não conhecia time tal, vou conhecer a partir de amanhã. Né? E os outros times conhecem o Flamengo. Então, acho que tem que estudar um pouco mais os times, porque os times vêm sabendo o que é Flamengo, sabendo como o Flamengo joga, né? E isso é muito complicado. Assim, eu acho que os 3 jogos de ontem, 2 dos 3 jogos, melhor dizendo, dá pra você olhar por... o sabor é um pouco agridoce, né? Tem coisas positivas e coisas negativas, assim. Eu até estava conversando antes do programa começar com o Raposo, que está fechando o programa hoje, e a gente estava falando sobre o jogo do Flamengo ontem na altitude, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no estúdio hoje foi perguntar pro Felipe, você jogou em La Paz, em Quito? Ele falou, não, nunca joguei na Bolívia, mas joguei em Quito, e falou da dificuldade, e realmente deve ser muito difícil de jogar. Ele pode falar disso melhor, que ele teve lá e pode dar o testemunho. E aí eu lembrei, vendo o jogo do Flamengo ontem, eu lembrei muito de um jogo que o Flamengo fez contra a LDU em 2022. Com o Felipe como lateral do Flamengo, inclusive, o Flamengo venceu a LDU lá. Não fez um grande jogo, talvez ontem tenha feito até um jogo mais equilibrado, mas menos agressivo, né? Foi um jogo em que o Flamengo teve o controle, só foi assustado aos 40 do segundo tempo, né? 45, aquela cabeçada do Estrada no final do jogo. E aí morreu no final do jogo, que é natural, é normal isso, mediante um calendário tão difícil. Mas eu fiquei me perguntando e te confesso que eu não cheguei à conclusão ainda. Né? Porque assim, ao mesmo tempo que o Flamengo controlou o jogo, o Flamengo teve um bom sistema defensivo, correu poucos riscos, teve uma estratégia inteligente, eu acho que talvez se desse 10% a mais venceu o jogo ontem, pela inferioridade técnica em relação à LDU. Esse time da LDU, pelo menos do que eu vi ontem,
É o pior time da LDU dos últimos anos aí, com muita vantagem. Se a gente... Esse mesmo jogo do Flamengo em 22 contra a LDU veio o Maracanã e empatou com o Flamengo em 22. Né? O Flamengo ganhou lá, a LDU veio o Maracanã e empatou com o Flamengo. Tecnicamente, você via alguns erros dentro de campo, de domínio, de passe, né, de controle de bola, coisas que você não espera geralmente ver de equipes assim, desse nível. Mas, por outro lado, eu fico me perguntando, será que se o Flamengo forçasse um pouquinho mais, não teria dado algumas brechas defensivas, dado alguns espaços? É sempre no limite o jogo lá, por isso que não dá para ter 100% de certeza de nada nesse sentido. Pro meu gosto, daquilo que eu sei que o time do Flamengo pode fazer, acho que poderia ter sido um pouquinho mais agressivo. Mas acho que a gente tem que tentar entender também o outro lado do equilíbrio físico em relação ao que a altitude causa nas equipes. E para ganhar tempo, eu nem vou colocar em discussão os efeitos da altitude, porque a ciência já demonstrou isso. Que a partir de 2.500 metros acima do nível do mar, já há um impacto considerável no esporte de alto rendimento. Quito fica a 2.850 metros. Se não bastasse a ciência, só pegar o retrospecto dos times equatorianos quando jogam em Quito, da seleção equatoriana quando joga em Quito. Então é uma coisa óbvia. A gente pode até debater a melhor maneira de se enfrentar times na altitude, mas que o efeito é inegável, isso aí não há nenhuma dúvida, e é sempre bom ver quem jogou lá, porque assim, tem organismos que reagem muito bem, não sentem nada, e tem organismos que sentem muito, de tal forma que o Alan, por exemplo, do Flamengo, nem viaja, porque a altitude mexe com o corpo dele, ele não pode nem chegar em Quito, que a cabeça dele explode. Dela Cruz também tem uma questão com a altitude. Exatamente. Também, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui. No ano passado, eu, como jogador do Fluminense, nós fomos jogar lá a final da Recopa. E eu já tinha vindo para a zaga. E obviamente que na zaga você corre muito menos. E quem mais passou mal foi quem corria mais. Porque lá na altitude, quando você corre, quando você está correndo, você nem sente. Quando você para de correr, aí que você sente. Esse é muito complicado. Então, por isso que nesse caso, eu vi o Flamengo, eu até critiquei alguns jogos do Flamengo, né, principalmente contra o Vasco, que eu achei que a volta, o retorno de alguns atletas do Flamengo, alguns deles voltavam meio que caminhando, meio desdenhando do Vasco, digamos assim, e não é o que a gente vê de fato do Flamengo. Sempre quando o Flamengo joga, quando jogos importantes, todo mundo recua, todo mundo vai defender o gol do seu goleiro. Nesse jogo de agora, eu vou defender. Eu vou defender porque muitas vezes o atleta, eu me senti assim, eu deixei de dar um pique para não morrer, para de repente, quando tiver uma bola longa e eu tiver que fazer uma cobertura, eu estar rápido para fazer essa cobertura. Né? Exatamente, porque realmente é muito complicado. Você vê, quem foi que passou mal, segundo o próprio treinador Felipe Luiz, foi o Bruno Henrique, que é um dos caras que mais corre, o cara que dá pique toda hora. Então, quanto mais pique você dá, mais, assim, você se sente mal, realmente, parece que você não tem ar, sabe? Dá uma vontade de vomitar, é muito estranho de fato. Então, eu acho que o Flamengo, não é que faltou esses 10%, é de fato, eles, vamos pegar um resultado aqui, se a gente puder fazer e ganhar um jogo de 1-0, ótimo. Se não puder ganhar de 1-0, beleza, nós temos a nossa casa para nós jogarmos, então a gente não pode tomar gol. Nesse caso, eu acho que foi isso que aconteceu, porque de fato é muito complicado de jogar lá, muito difícil. A gente estava debatendo aqui na abertura do programa qual é o sentimento, e só o flamenguista pode falar, só o rubro-negro, o sentimento da torcida diante do empate. O que não dá para discordar é que o ponto em termos de classificação é precioso. Derrota em Quito seria muito ruim, seria quase que um desastre nessa fase de grupos para o Flamengo. Ele ia ter que correr muito atrás. O ponto deixa o Flamengo numa situação ok, não é maravilhosa, mas é uma situação ok. Imagina o Flamengo ontem perdendo esse ponto, estacionando em 3, e a LDU chegando a 7, com o Central Córdoba jogando com o Táchira na rodada. Seria uma remada forte para ir buscar. Não dependeria mais dele para se classificar. Perfeito. Então, em termos de classificação, é um ponto precioso. Acho que é senso comum que o primeiro tempo mostrou um Flamengo que perfeitamente poderia ter vencido o jogo, né? No primeiro tempo. Tem a oportunidade do Arrascaeta, que talvez tenha sido a melhor oportunidade, que ele limpa a bola para a perna esquerda, acaba finalizando, mas sem força. Assim, como eu disse, a LDU me surpreendeu negativamente nesse primeiro tempo, porque até pela essa questão da discrepância
física por conta da altitude, eu imaginava que os caras já iniciariam o jogo tentando engolir o Flamengo, colocando o jogo numa altíssima rotatividade, intensidade, exatamente para desgastar fisicamente o máximo possível o time do Flamengo, inclusive tendo mais posse de bola e fazendo o Flamengo correr atrás da bola na altitude. E o que a gente viu foi o contrário. Foi o Flamengo conseguindo ter a posse de bola e você, com a posse de bola, obviamente, você consegue, entre aspas, descansar dentro do jogo, o desgaste é muito menor e o Flamengo, aos poucos, ia conseguindo encontrar os espaços. O primeiro tempo, assim, para mim foi um primeiro tempo corretíssimo do Flamengo. E, obviamente, poderia, inclusive, ter conseguido a vitória. Alguns erros, se a gente for pensar nas principais oportunidades que ele deu, foi esse lance aí do Arrascaeta, que é a melhor oportunidade que ele limpa para dentro, a bola acaba ficando, acho que um pouquinho muito perto do corpo, né? E a finalização de perna esquerda acaba não saindo tão forte. Mas aí, se a gente for pensar no jogo, as principais chegadas da LDU foram em erros de passe do Flamengo. Numa bola que o Wesley tenta inverter no meio e tem uma interceptação, num outro lance na lateral, onde o Bruno Henrique acaba tomando um tronco também. Mas assim, foi um jogo onde o Flamengo, durante a maior parte, teve o controle da partida. No segundo tempo, ali a partir dos 20, 25 minutos, é que o time morre fisicamente, que também é absolutamente normal, mas ainda assim sofre muito pouco ou quase nada, só aquela última bola de cabeça no final do jogo. E mesmo assim tem uma oportunidade claríssima com o Araújo, né? Verdade. Sim. E tem uma oportunidade claríssima, porque ele faz uma jogada em velocidade, que é o forte dele, e acaba chutando para cima. Eu penso igual, assim, o Flamengo é um ponto precioso pro Flamengo. Eu não tenho nada para criticar, pelo contrário, eu tenho que elogiar o Flamengo, porque eu sei como é difícil jogar na altitude. É muito complicado jogar na altitude. O Flamengo, no primeiro tempo, foi melhor, né? O Flamengo, no segundo tempo, não foi melhor como foi o primeiro tempo, mas tão pouco sofreu e teve essa ocasião claríssima de gol do Araújo no final do jogo, né? Poderia ter trago os 3 pontos. Então, assim, eu acho que para jogar lá tem que pensar dessa forma e tem que realmente tirar o de melhor. O melhor foi esse 1 ponto e podendo decidir dentro de casa. E essa cabeçada matou muita gente de susto, cara. E aí você já vê que o desgaste toma conta, né? Então, assim, para mim foi nítido. Os últimos 20 minutos... Cara, O Flamengo suportou. fisicamente acabou o Flamengo. Assim, nos últimos 20 minutos era assim, jogar a mão pro céu e torcer, cara. Porque o time tava muito normal. Eu até estranhei o Felipe não ter feito as 5 alterações. Ele morreu com uma alteração no banco. Eu estranhei isso exatamente porque, de repente, você coloca ali... Faz aos 46. É isso. Você bota mais um defensor ali, mais um jogador dentro da área, porque era natural que a LDU fosse começar a tentar levantar a bola na área, finalizar de longa distância por conta da questão da eu achei do Flamengo variação muito assim, da bola. O Flamengo entendeu que, ou foi entender depois, que a bola ela pega muita velocidade. No terço final, eles estavam tentando muito passe curto e a bola pegava velocidade e acabava saindo. O Ortiz e o Danilo erraram uns 3 passes exatamente. assim, que você olha e fala, cara, os jogadores Exatamente. dessa qualidade técnica não erram esse tipo de passe. Foi a única coisa assim, que eu vi que eles tinham que fazer essa leitura de jogo um pouco mais rápido, de repente começar a virar um pouco mais jogo, até no terço final começar a virar um pouco mais jogo e de repente botar a bola na área, né? Mas assim, em termos geral, acho que o Flamengo foi muito bom e poderia ter vencido, foi melhor do que a LDU, foi melhor, e é muito difícil, dificilmente nós vamos chegar aqui e falar assim, olha, um time brasileiro foi jogar na altitude e foi melhor do que o time. Então, assim, foi melhor na maioria do tempo do jogo, então é um ponto muito, muito importante para o Flamengo. Às vezes você ganha sem ser melhor durante a maior parte do tempo, acontece, né, no futebol. E quem viu o programa de ontem, a gente estava debatendo as prévias que apontavam o Gerson como segundo volante no lugar do De La Cruz, a gente estava desconfiado. Pô, será que o Gerson... E de fato a nossa desconfiança era correta. Jogou o Everton Araújo por ali, incorporou o meio de campo. Bom, primeiro o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos... só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área, então ele tinha que fazer um esforço muito grande. E ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado talvez na parte física pela equipe, mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo assim,
cortou muita bola perigosa, é um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele, fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Agora, acho que é correto... Querem comentar algo da fala do Felipe? Não, eu gostaria de falar sobre o Ayrton Lucas. Acho que o Ayrton Lucas é um jogador que ele passou um bom tempo no Flamengo bem abaixo daquilo que ele pode. Entrou bem contra o Vasco, né? Inclusive vencendo duelos. O Felipe falou sobre isso ontem. Vencendo duelos aéreos com o Verratti. Né? O Ayrton sempre teve essa dificuldade. Quem não lembra, por exemplo, do gol que o Flamengo leva do São Paulo na final da Copa do Brasil. É que ele fecha para marcar o Caleri, dá um encontrão nele, ele se joga achando que o juiz vai dar falta, o Caleri sobe sozinho de cabeça e faz o gol. E falhou em outras jogadas desse tipo, o cruzamento que vem do outro lado na segunda trave, que ele tem que cobrir as costas do zagueiro. Ele foi bem ontem também, nesse tipo de jogada. E acho que no primeiro tempo ali, até os 20, 25, talvez tenha sido o jogador do Flamengo que melhor estava em campo, né? Ofensivamente falando. Mas conseguiu se adaptar à altitude, controle de bola, força dos passes. É por característica, né? Ele é um lateral muito rápido. Defensivamente também. Porque teve 3, 4 bolas que o ponta, ele foi tentar jogar em velocidade e ele chegou às 4 na frente do cara. Verdade. Eu acho o Ayrton Lucas um avião. Não, sim. Sabe, assim, eu gosto muito desse atleta. É um atleta, assim, potente, muito rápido. Um cara que faz gol também, decisivo. Enfim, eu sou meio suspeito de falar do Ayrton Lucas, que há muito tempo eu venho falando muito bem dele. Entra na questão da qualidade do elenco do Flamengo, né? Porque na posição você tem o Vinha, que está machucado, o Flamengo trouxe o Alexandro. Somente, então, né? É complicado jogar, cara. Né? Cara, é bizarro isso. Alexandro, a gente tá Ayrton falando... Lucas e Vinha. O Ayrton Lucas seria titular aí, em pelo menos 80% dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas, Alexandro e o Vinha. Os outros dois eu nem discuto, mas assim, o Ayrton Lucas seria. Só que no Flamengo o cara tem dificuldade para jogar, porque o elenco é muito bom, é muito recheado. Ele chegou a ser pré-convocado para a seleção brasileira, sendo reserva do Flamengo. Né? E o Everton Araújo também. Pré-convocado é naquela lista larga que é feita para a data FIFA. O Felipe citou o Everton, assim, é claro que o Everton ele tem dificuldade, por exemplo, de receber uma bola de costas na saída, pressionado, virar de frente, ele precisa evoluir nesses aspectos ainda. Não é o Pulgar, né? Não é o Pulgar, não chega nem perto de ser o De La Cruz. O próprio Alan, que também tem mais facilidade para isso. Mas ontem o jogo era um jogo de controle, né? E para um adversário que quer te contra-atacar, você tem que ter um volante como ele, que passa pouco a linha da bola, que tem potência e velocidade para correr para trás e desarmar, como ele fez ontem algumas vezes, principalmente no primeiro tempo. Tem esse passe errado do Wesley, quem salva a finalização dele deu ele. Porque ele entra na frente do meio, o meia hesita para finalizar, tenta dar uma limpada e ele tira de carrinho a bola. Então, você tem que avaliar aonde o jogador ele é útil para você através das características dele. E nesse ponto aí, acho que o Everton ontem foi muito importante para o Flamengo manter essa característica. E o que o jogo pede, né? Porque do outro lado, por exemplo, além de tudo que o Coutinho citou, era um jogo também de exigência física, de embates físicos. Porque a LDU tem 2 jogadores no meio que são 2 tanques, o Minda e o Gruezo. O Gruezo, jogador de seleção equatoriana. O Gruezo assim, marcou quase que individualmente o Arrascaeta. São 2 jogadores muito fortes. Então você precisa também ter ali no meio campo um cara que vai combater, que num duelo físico o cara vai ganhar, porque senão a bola fica batendo e voltando toda hora. E aqui nós temos que elogiar o staff do Flamengo, né? Que conhece os jogadores, que eu conheço tantos treinadores que não conhecem o próprio elenco, né? O Felipe Luiz, ele conhece o elenco, ele fala, olha, eu preciso de um jogador que seja um combatente, que seja um cara que vai correr, vai fazer o trabalho sujo, né? Então eu tenho esse jogador aqui porque de repente o outro é um pouco mais técnico, o outro é um cara que vai sair mais pro jogo, então isso é mérito de fato para o staff que conhece todo o elenco e sabe, né, a característica de cada um do elenco, isso é importante. E quando eu falei que o Everton não é um Pulgar, não é... Essa é a conclusão que a gente... do Arrasca, né? Muito fraquinha, isso. né? A bola fica muito perto, quando ele corta, a bola fica muito perto do corpo. Mas quando eu falei que o Everton não é um Pulgar, não é um De La Cruz, é bom a gente lembrar também que ele só tem 22 anos. Então, embora não seja a característica dele... dessa questão do passe, de virar de costas, de distribuir um pouco mais o jogo, é um jogador que tem muito potencial ainda para ser desenvolvido e pode vir a ser futuramente um jogador que também tem esse tipo de característica. Cara, e a gente vai ver o Pedro aí brigando, né? Assim, claro que o Pedro não fez uma grande partida,
Mas, assim, tô achando ele fisicamente bem, cara, sem fugir de dividida. Deu aquele carrinho para fazer o gol. Inclusive, se o Flamengo tivesse uma referência de ataque um pouquinho mais técnica ontem no primeiro tempo, feito um exato. Gol. Que algumas bolas chegaram no Juninho que ele não conseguia segurar, não é exatamente característica dele, né? De costas ali, ou dar um tapa de primeira, uma movimentação um pouco mais inteligente. O Pedro já entra no momento do jogo em que o Flamengo começa a cair fisicamente, aí passa a chegar menos bola. Olha só, eu não tenho estudos para afirmar o que eu vou afirmar, apenas observação mesmo. Tô achando tão diferente a maneira como o Flamengo está tratando o retorno do Pedro e o Santos tratou o retorno do Neymar. Eu falei que o Neymar ficou sem jogar mais tempo do que o Pedro. E as lesões foram de gravidade semelhante. E olha a cautela que o Flamengo está tendo para colocar o Pedro em campo. O Neymar, ele E o Santos colocou o Neymar de quarta domingo, Aquilo, às vezes aprende no amor ou na dor. E o Flamengo está sendo no amor. Olha, eu não preciso de passar por uma dor. O Pedro vai jogar 40 minutos hoje, amanhã vai jogar mais 30 minutos, daqui a pouco ele vai estar 100% fisicamente para jogar 90 minutos. E o Pedro ficou até menos tempo sem jogar do que o Neymar. Né? O Pedro voltou em 7 meses, o Neymar ficou 1 ano sem jogar. E assim, e me impressiona positivamente, acho que é uma boa notícia, como o Pedro tá, cara, dividindo bola, indo pro contato. E lembrando que a previsão do retorno do Pedro era para maio, junho. Sim. E ele voltou aí 2 meses antes. Mas aí tem uma coisa, vamos lá, o Pedro não tá em campo jogando, né? Vamos lá, tem 3 jogos na semana, 3 jogos o Pedro vai jogar? Não vai. Enquanto ele não tá jogando, ele tá trabalhando. Enquanto tá jogando, ele tá fazendo reforço muscular. É por isso que a gente vê uma diferença enorme, né? A gente vê um Pedro, assim, que a cada dia que passa tá melhor, porque realmente tem plantado e tá colhendo isso aí, de fato. Se você compara a estrutura física do Pedro, né? Corporal mesmo, quando ele chega ao Flamengo em 2020 e o Pedro de 25, Sim. cara, parece outra pessoa. Parece que treinou no Bayern de Munique, né? Exatamente. O Bayern de Munique tomou o suco, né? Então, assim, ele pegou aquele Flamengo. Não, cara. peguei o Flamengo, que a gente chegava, o treino era 8 horas tinha que começar o treino. 7h40 o pessoal chegava ali, trocava de roupa e ia pro campo. Acabava o treino, todo mundo pra casa. Hoje não. Hoje tem uma estrutura lá que os atletas chegam 1 hora antes, mínimo, e vão embora muito depois. O seu relato do Palmeiras. Flamengo na Libertadores. Cara, o Flamengo não fez nenhum grande jogo até o momento, né? Esse resultado muito bom. Teve uma bola na trave no minuto final do jogo. Atuação ruim do Flamengo na Libertadores. Atuação ruim. Não tem altitude, não tem nada aí. Não tem altitude. Uma vitória. Não foi também, obviamente, uma atuação boa em casa. Temos que elogiar o Central, beleza. Mas óbvio que o Flamengo jogou abaixo do que pode, também no Maracanã. E ontem em Quito. Então, assim, passados 3 jogos, até aqui, não é o Flamengo que a gente esperava na Libertadores. E pelo 3º ano consecutivo, né? 3º ano consecutivo que o Flamengo, quando sai o chaveamento, a gente olha para a fase de grupos e fala, ó, potencialmente é um grupo que é para o Flamengo nadar de braçada, primeiro colocado tranquilo. Eu lembro que as projeções aqui a gente fazendo, 15 pontos e tal, e já é o 3º ano consecutivo que o Flamengo encontra dificuldades, pelo menos na fase de grupo. Eu tenho uma palavra para isso tudo, intensidade. A falta de intensidade do Flamengo em muitas vezes, principalmente em jogos de Libertadores. Eu digo isso porque, não sendo Libertadores, mas o jogo contra o Vasco, quando o Flamengo colocou intensidade, o Flamengo atropelou o Vasco nos 20 minutos finais e poderia ter feito 3, 4 gols. E o Flamengo tem muita qualidade e o Flamengo também tem que ter essa intensidade. Aliando a intensidade com a qualidade que o Flamengo tem, mas não tenho dúvida alguma de que o Flamengo vai ganhar esses 2 jogos em casa, que o Flamengo vai chegar e vai lutar por mais um título da Libertadores. Amanhã tem Central Córdoba e Deportivo Táchira. A tendência é o time argentino, a tendência, né? Somar mais 3 pontos. Na 4ª rodada, o Táchira recebe a LDU e o Flamengo vai visitar o Central Córdoba, na Argentina. E na 5ª rodada, tem Táchira e Córdoba, na Venezuela, Flamengo e LDU no Maracanã. E na 6ª rodada, Flamengo e Táchira, LDU e Central Córdoba. Qual é a conta do sucesso aí, Coutinho? É bem básico, né? O Flamengo venceu os 2 jogos em casa, ele está classificado, ele chega a 10 pontos. Mas creio eu que a meta tem que ser o primeiro lugar, né? Com o elenco que o Flamengo tem, até para não passar por coisas que passou nas últimas 2 edições de Libertadores, né? Ficando em segundo no grupo. Tentar buscar o resultado positivo fora de casa contra o Central Córdoba. Do mesmo jeito que o Central Córdoba veio ao Maracanã e venceu o Flamengo, com organização, com a intensidade que o Felipe citou, o Flamengo pode fazer um jogo para vencer o Central Córdoba lá. O Flamengo é favorito contra o Central Córdoba. Exatamente, aonde quer que seja. Isso. E é um tipo de jogo que, assim, o Flamengo tem que tomar conta do jogo mesmo. Tomar conta, que eu digo, é ter a bola do jeito que gosta de ter, se instalar no campo de ataque. E também acho que vai. Eu acho que o Central Córdoba vai chegar lá, principalmente ganhando esse jogo
de hoje, eles vão ficar bem na Libertadores. Quando vão jogar contra o Flamengo, eles vão querer um ponto. O Flamengo não vão querer perder pro Flamengo. Eu acho que quem vai propor jogo lá vai ser o Flamengo. O Plata não pôde jogar, sentiu uma lesão no joelho e foi para o camarote. E ao lado de quem que ele está? É do argentino BKSS, que é o atual treinador da seleção equatoriana. Por que me deixou bolado? Porque o BKSS faz o que um treinador de seleção faz no seu dia a dia. A seleção se reúne em data FIFA, mas ele não trabalha só na data FIFA, ele trabalha todos os dias. Então ele frequenta estádios, ele analisa o desempenho dos jogadores do time dele, ele fica de olho nos adversários. Todo dia tem algo para fazer, algum estudo para fazer, visando, por exemplo, a próxima data FIFA, que é simplesmente Equador e Brasil em Quito, onde ele estava ali. Bem, pessoal, é isso aí e é mais uma redundância do que todos têm falado. O Flamengo tem que melhorar as finalizações. Pelo menos o aproveitamento, porque o volume de finalizações acontece. O time é trabalhado assim e o Felipe sabe. Ele faz o time acontecer para justamente ter essa jogada e finalizar. Mas o aproveitamento tá baixo. Se a gente aproveitasse uma ou duas, tivesse um pouquinho de capricho mais, ontem a gente tinha saído com 3 pontos. Mas tá de parabéns, a gente tá só um atrás, a gente ganha os 2 aqui no Maracanã e a outra lá na Argentina contra o Central Córdoba. A gente é favorito lá, cara, contra o Central. Até eles se surpreenderam por ter ganho da gente aqui. A gente pisou no freio, foi devagarzinho, meu. Tem que entrar com vontade. Eu acho que faltou um pouquinho mesmo de vontade do time. Mas tá bom, parabéns, mereceu. Eu sei que é difícil jogar lá. E tá aqui, né? A nossa arma era o Plata. O Plata tava lá no camarote porque sentiu o joelho. Tava com o técnico lá observando o jogo com o BKSS lá, o técnico da seleção dele. Mas eu anotei 3 coisas aqui que eu queria falar. Primeiro, o BH foi o único que sentiu isso, quer dizer que porque é o que tem mais explosão, que mais corre, sentiu lá. Sentiu pra caramba lá na altitude. Ele saiu. Outra coisa, o Felipe, cara, deixou uma das 5, ele faltou uma pra fazer uma substituição. Pô, mete um moleque novo lá, cara, pra correr. Eu não gostei. Aí outra coisa, o Felipe Melo falou da questão lá daquela antiga, cara. Bem no início ele falou, eu acho isso errado. Que a imprensa tava pegando o pé do Felipe, que ele falou que não conhecia esse time tal, time aquele. Não. Ele até se explicou na época, já foi esclarecido isso e o Felipe continuou. Ele não estudou o time porque havia jogos anteriores, ele estuda time a time. Quando ele falou que não conhecia, era o tipo de jogada, os esquemas e tudo mais. E ele relatou bem no inicinho, dá uma olhadinha lá. Isso é feio. Ele tem que voltar atrás e rever isso aí. Outra coisa. Cara, a gente começa agora, tá assim nessa situação. Todo mundo questionando se a gente pode ou não se classificar. O Botafogo começou desse jeito ano passado, cara, e foi campeão. Daqui a pouco eu já tô vendo a gente classificado, com ótimas performances e tudo mais. E o pessoal, o Flamengo tava lá no começo, lá. Agora as questões eram aos outros times, né? Na situação. Vai ser bem isso mesmo. Enfim, é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla. Basta clicar no botão vermelho abaixo para ajudar a gente. Ative o sininho para receber mais. E meta o dedo no like, porque ajuda pra caramba a elevar o canal. E é de graça e não dói, cara. É na faixa. Comenta, compartilha o que você achou do vídeo do Flamengo lá em Quito. Dava pra melhorar ou não? Era isso aí mesmo? Vamos interagir. Da minha parte será recíproco. Tamo junto. Saudações rubro-negra.